Para quem não me conhece, meu nome é Carla, faço parte da diretoria do CRES e sou responsável pelo núcleo da região serrana, né, nessa diretoria. Eu queria chamar o nosso presidente, Rodrigo Lima, para fazer a abertura desse evento. Chamar também a Maria Helena, que estará na mesa com a gente. Maria Helena Eupídio Abreu, representante da ABEPS, vice-presidente regional. É isso? E o João Rafael, representante da Enesso. Bom dia a todas e todos. Bom dia, que bom. É uma enorme satisfação dar início a esse evento aqui na região serrana, Petrópolis. Quero saudar a todas e todos, em nome da diretoria do Conselho de Serviço Social, e dizer que esse é um dos grandes eventos que nós pensamos no mês de maio desse ano. Para vocês terem uma ideia, nós temos 28 eventos, são 19 minicursos, 5 oficinas e 4 seminários estaduais. Então, o primeiro seminário estadual foi em Campos dos Goitacazes, no dia 6. A gente teve o seminário de Serviço Social e Sigilo Profissional na UERJ, no dia 14 e 15. Agora, esse seminário aqui, em Petrópolis. E o próximo seminário, que encerra o mês de maio, no dia 27 de maio, em Volta Redonda. Todos os minicursos e oficinas foram fruto das discussões que nós temos no CRES, nas nossas comissões temáticas e também nos nossos núcleos. Hoje nós temos 12 núcleos descentralizados, nós tínhamos 11, nós temos 12 agora. A gente inaugurou recentemente um núcleo em Nova Friburgo, que vai pegar aquela região ali de Cachoeiro de Macacu, né, Bom Jardim. E, além desse núcleo, a gente tem um núcleo aqui, que é o núcleo Estelina Ramos, que a Carla é coordenadora. A gente tem um núcleo na Baixada Fluminense, um núcleo em Araruama, a gente tem um núcleo na região da Zona Oeste, que pega Mangaratiba e Itaguaí, e temos um núcleo também na região da seccional de Campos e da seccional de Volta Redonda, sem contar um núcleo que pega aquela região ali de Itaboraí, Niterói, Maricá, São Gonçalo, que é o núcleo Maria Congas e Andorinhas. Isso para tentar dar conta de atender os 92 municípios do estado do Rio de Janeiro e os aproximadamente 16 mil assistentes sociais que nós temos, né? São 15.880 assistentes sociais inscritos hoje no CRES. E isso dá uma enorme satisfação e coloca para a gente também inúmeros desafios. A mesa que se propõe hoje a discutir a formação profissional já é fruto de uma demanda e de uma discussão que vem sendo, de certa forma, construída aqui nessa região, e por isso eu também quero saudar a presença da companheira Maria Helena Eupídio, do João Rafael, representando a ABEPS e a Enesso, juntamente com o Conjunto Cefes-CRES, são as nossas entidades representativas e que estão aí para fazer a discussão necessária sobre o debate de atribuições e competências e a defesa de políticas públicas, que é o tema central do mês de maio desse ano. O próprio Cefes estabelece na sua campanha o slogan assistente social, profissional de luta, profissional presente, pela defesa das políticas públicas, pela defesa dos direitos humanos. Isso, de certa forma, mostra o empenho que o Conjunto Cefes-CRES tem em discutir questões profundamente relevantes e, acima de tudo, não deixar de perder o serviço social no centro do debate, tanto com as nossas dimensões teórico-metodológicas, técnico-operativas e ético-políticas, mas também discutindo a perspectiva do exercício profissional, o entendimento que a gente tem do serviço social como trabalho, como uma profissão inserida na divisão social e técnica do trabalho, as dimensões relacionadas ao conjunto de atribuições e competências profissionais
que nesse cenário de crise, nesse cenário de diminuição dos investimentos nas políticas públicas, vem, de certa forma, ressignificando e trazendo novas demandas e novas requisições para os assistentes sociais, e, por isso, nós precisamos estar atentos e fortes para poder enfrentar esses desafios profissionais e os desafios conjunturais que estão postos. Então, eu espero, sinceramente, que o dia de hoje seja um dia radiante, que esse clima maravilhoso aqui de Petrópolis nos dê a alegria e a disciplina de poder participar, de poder questionar, de poder discutir, que eu acho que vai ser um seminário realmente muito produtivo, e a gente vai sair daqui com algumas questões para a gente poder continuar avançando na defesa do serviço social de qualidade. Obrigado. Bom dia a todos e todas. Gostaria de cumprimentar, em primeiro lugar, a mesa, saudando aqui o Rodrigo, presidente desse conselho, a Carla, João Rafael, da Enesso, que são nossos companheiros aí de luta na defesa do nosso projeto profissional, numa data tão especial para nós, assistentes sociais, que representa, acima de tudo, um momento de reflexão, um momento de reencontros, mas um momento também de tirarmos uma agenda política ativa nos nossos diferentes espaços ocupacionais. Saúdo a todos os profissionais e estudantes presentes aqui. Bom dia. Bom dia. E, para nós, da ABEPS, é uma satisfação poder participar ativamente das atividades promovidas pelos conselhos regionais durante esse maio. Nós trazemos aqui a nossa saudação em nome da diretoria da gestão de 2015 e 2016, que tem um nome um tanto desafiador, né? Acho que no serviço social temos essa marca também. A nossa gestão vem aí com o nome de Ousadia e Sonhos em Tempos de Resistência, e não é à toa, né, por expressar novamente nessa gestão o compromisso histórico dessa entidade na defesa da formação de qualidade, na articulação com o exercício da profissão coerente com princípios do nosso projeto ético-político, reafirmando aí o nosso papel enquanto assistentes sociais presentes na luta e na defesa de uma sociedade, de fato, né, que tem um horizonte emancipatório. Então, para nós, da ABEPS, é uma satisfação enorme, e, desde já, agradecemos o convite, em nome de toda a direção nacional e regional, para a participação deste evento, que tem como foco principal o debate da formação, que nos é tão caro. A ABEPS, nesta gestão, vem priorizando uma série de debates, sobretudo no que diz respeito ao processo de avaliação do ensino superior, reafirmando aí a nossa posição contrária a esse processo expansionista, de forma indiscriminada por parte dos últimos governos, onde a educação vem se reafirmando como uma mercadoria. E nos filiamos, né, às diferentes frentes de luta, sobretudo nesse último período, dos grandes retrocessos que nós temos assistido, mas não de forma pacífica, na sociedade brasileira, onde há uma retração e diferentes formas de violação de direitos e de retração dos direitos dos trabalhadores, em especial. Não podemos assistir a todo este processo, né, de forma omissa, e, por isso, nós brindamos a este evento, pois a gente já entende que é mais um momento de construirmos junto uma pauta ativa e que, com certeza, os debates que serão realizados no dia de hoje vão contribuir substancialmente para os espaços de formação e para os espaços do exercício da profissão, já que, historicamente, tratamos formação e exercício profissional juntos. O serviço social tem essa característica e, por isso, né, nós, mais uma vez, saudamos a todos e todas que têm coragem, que continuam nessa luta, e não é à toa que estamos aqui, mais uma vez, né, reunidos. Como o Rodrigo falou, depois, o mês de maio não é mais o 15 de maio, o Dia do Assistente Social é o mês do assistente social, é um mês de colocarmos aí nossa pauta, não só
para os profissionais de uma forma interna, mas de trazer para a sociedade os debates que são importantes para nós. Então, eu desejo a todos e todas um dia bastante profícuo de trabalho e que possamos, né, levar para os nossos espaços socioocupacionais e sairmos daqui reavivados, né, para as lutas cotidianas. Muito obrigada. Sou João Rafael, sou representante da Coordenação Regional da Executiva Nacional de Estudantes de Serviço Social, a ENESSO. Né? Agradecer ao CRES pelo convite de estar reconhecendo a importância da Executiva, né, no espaço de construção dos debates políticos e formativos, né, da categoria. Né? A ABEPS também, por estar sempre conosco nesse processo de construção. Né? E a vocês aqui também pela presença, né, dentro de um espaço que também nos é tão caro como os demais companheiros de mesa falou, que é a questão da formação. Me sinto bastante contemplado pela fala, né, do companheiro Rodrigo, da Maria Helena. Né? Então, para eu não aprofundar muito, né, só vou deixar aqui o convite a vocês, né, e repetir também, não precisa repetir o que foi dito, convite para vocês estarem participando do Encontro Nacional de Estudantes de Serviço Social, né, independente de vocês serem profissionais ou estudantes, é um espaço aberto, até para quem não é da categoria, por conta, né, da amplitude da discussão, que será realizado no dia 11 a 17 de julho, né, na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio, que é a universidade onde eu estudo, né, com o tema de menos a pior, vamos do desastre à tragédia e perdemos o horizonte do possível. Né, uma frase do Sérgio Lessa, né, extraída de um texto dele, onde ele traz toda essa problematização que a companheira trouxe um pouco aqui, né, da questão da educação, da saúde, das políticas públicas como um todo, né, que os atuais governos vêm tratando, né, de forma a estar transformando como mercadoria e não como direito, né, algo que é necessário para a gente estar vivendo. Então, quem quiser procurar no Facebook, é só colocar a sigla ENES Carioca, que ficou carinhosamente apelidado pelos demais companheiros de outros estados, né? Ou pelo wordpress.com, que é enesrj.wordpress.com. É isso mesmo, gente? Não sei falar inglês, não. É a mesma piada, né, Felipe? Mas é verdade. Né? E dizer que também, né, vai ter um encontro local de estudantes de serviço social, que não vai ser tão local assim por conta que a gente está na região serrana, né, mas é um espaço também aberto, né, nos dias 12, 13 e 14 de junho. Né, o local a gente ainda está para definir, que a gente ainda está vendo com a PUC ou com a UFRJ, então vai ser na zona sul da cidade do Rio de Janeiro, né, ou Gávea ou Urca, né, porque são os espaços onde está tendo um melhor diálogo, não tem cobrança de taxas e tudo mais, né, para a gente poder estar mantendo a qualidade da discussão e redução de custos, né, aquele debate que a gente vem fazendo. O tema é eu me organizando, posso desorganizar, que é um tema, é uma frase, né, do Chico Sainz, né, bem interessante, que acho que ela já diz muito, né, do contexto atual que a gente vive, tanto no contexto da sociedade como no contexto da profissão, né, com o avanço do reacionarismo, do neoconservadorismo, né, que a gente vem precisando estar pautando uma nova forma de organização frente a esses desafios, né, e dilemas que a gente enfrenta no cotidiano, seja enquanto estudante, seja enquanto assistente social, né, seja enquanto pessoa, indivíduo, né, dentro dessa sociedade. Então, deixo aqui esse convite, né, saúdo a todos novamente, e que nós tenhamos um ótimo seminário no dia de hoje. O seminário hoje tem 2 momentos. A primeira mesa, na parte da manhã, requisitos necessários para uma formação profissional de qualidade, que eu já vou chamar daqui a pouco o Felipe, e os desafios contemporâneos para a supervisão de estágio em serviço social à tarde. Também não vou me alongar muito. Gostaria de registrar a presença de 2 colegas de Teresópolis, que acompanham o Núcleo Estelina Ramos, agradecer a presença. Né, só demonstra o quanto a gente tem conseguido essa articulação, né, e quanto é necessário a gente estar discutindo formação profissional, né, e os desafios para uma profissão de qualidade, que não está posta só para o serviço social, né, gente? Atualmente aí a gente tem que estar atento que é importante discutir enquanto categoria, mas está fortalecendo as outras categorias também, né, no intuito mais coletivo.
Bom, vamos dar início à primeira mesa. Vou chamar o companheiro Felipe Moreira, que é um companheiro da direção do CRES e professor da UERJ, que vai discutir, junto com a Maria Helena, essa primeira mesa, que são os requisitos necessários para uma formação profissional de qualidade. Eu queria, novamente, aqui reiterar a saudação ao CRES por trazer um tema de discussão que é tão caro para nós no serviço social, até mesmo porque, na nossa profissão, como eu já mencionei na mesa, de forma bem rápida, no serviço social, uma das poucas profissões que nós temos, por tradição, não gosto muito da palavra tradição, mas acho que por construção, melhor dizendo, uma profunda articulação entre a formação profissional e o exercício da profissão, né? Isso, para nós, é uma articulação extremamente cara. O ano que vem, a profissão completa aí seus 80 anos já de uma profissão regulamentada, institucionalizada. E, desde o início, esse debate da formação ele vem acompanhado do debate do exercício profissional. Acho que isso, para nós, é uma das características que já marca como que o serviço social se diferencia na profissão, desde do processo, né, de formação profissional, da sua organização política, da sua forma de inserção. Até mesmo porque o processo de formação, sobretudo nos últimos 35 anos, desde o Congresso da Virada, ele também passou, né, por um processo de sua reestruturação e sua reorganização em função de pensar qual é o novo perfil profissional, qual é o projeto profissional que o serviço social vem construindo aí nessa última quadra histórica, de uma profissão que sai do âmbito de uma profissão que tem lá nas suas origens ainda uma base confessional, toda uma vinculação com um conjunto de valores ligados à questão religiosa, principalmente à Igreja Católica, ou seja, sai de uma espécie de uma profissão que estava voltada para uma dimensão, né, um tanto vocacional ou ainda no âmbito da caridade, e que, ao longo da sua história e a partir, sobretudo, do processo de renovação do serviço social ou de reconceituação, e para nós aqui no Brasil, sobretudo depois do processo, né, de construção da ruptura do serviço social com o conservadorismo, essa profissão ela ganha uma nova feição. Ela traz, né, para o conjunto de profissionais e, ao mesmo tempo, dentro da divisão sociotécnica do trabalho, como o Rodrigo já mencionou, uma perspectiva diferenciada e que se reconstrói, se refaz, sobretudo nos seus objetivos teórico-metodológico, ético-político e técnico-operativo, a partir de uma posição política em defesa dos interesses da classe trabalhadora. Então, a nossa profissão ela tem uma trajetória, e discutir formação hoje é estratégico para, como muitos profissionais, pesquisadores vêm reiterando, para não perdermos aí a dimensão de um legado desta profissão, que vem fazendo, nesses últimos anos, uma história de luta e de uma construção de um outro modelo de sociedade livre de opressões, livre da dominação, que advém, sobretudo, do sistema capitalista. Então, a minha fala, eu tentei organizar aqui em 3 pontos. Eu estou controlando o tempo aqui também, para não me perder muito, e eu vou tentar seguir esse roteiro e deixar algumas questões para o debate. Em 3 momentos, e eu já peço desculpas se eu ultrapassar um pouquinho, até mesmo porque nós já combinamos mais ou menos, né, Felipe, da importância de resgatar alguns aspectos gerais que dão base e sustentação para a nossa discussão principal, que é a questão da formação de qualidade, até mesmo para a gente entender o que nós estamos chamando primeiro de formação, né, que se diferencia um tanto do que tem sido colocado no âmbito do ensino no Brasil, que se aproxima muito mais de formas de tecnificação, de adestramento, de aligeiramento de ensino, do que propriamente um processo formativo.
Então, para desenvolver esse tema, nós vamos, então, primeiro abordar um pouco desse contexto dos desafios para o trabalho profissional diante da crise do capital e as respostas do Estado diante do agravamento da questão social, que, para nós, é matéria do serviço social, né, como se afirma as diretrizes curriculares e uma série de estudos, e aqui, principalmente, nos pautamos na professora Marilda Yamamoto. No segundo aspecto, quais são os impactos desse processo regressivo das políticas sociais, tanto na formação quanto no exercício da profissão, já que nós não tratamos no serviço social essas questões de forma desagregadas. E, finalmente, pensar nessa questão do perfil profissional e do projeto de formação da ABEPS, que, para nós, é o nosso parâmetro, né? Para nós, o que está preconizado nas diretrizes curriculares da ABEPS, e aí eu quero ressaltar que são as diretrizes da ABEPS, e não propriamente a do MEC, que tem uma distinção aí que nós já sabemos bem na profissão, mas que eu acho que é importante sempre demarcar o processo histórico, né, que a própria implementação das diretrizes curriculares sofre neste processo na atualidade. E isso a partir de alguns pressupostos que, para nós, são muito caros e que precisam ser aqui reafirmados. Primeiro, de que lugar que estamos falando? É importante demarcar que a profissão, no serviço social, nós tratamos, né, a análise da realidade a partir de uma abordagem totalizante, que considera a dimensão da totalidade histórica, articulada ao movimento do real, justamente para captar este movimento na sua essência, na essência dos fenômenos, superando a forma mais imediata. E por que isso? Hoje, mais do que nunca, né? Nós sabemos que o capitalismo, a sociedade capitalista, ela é plena de contradições. E essas contradições geralmente não são tão visíveis aos nossos olhos no primeiro momento. É necessário, então, tentar desvelar estes processos de uma forma mais consistente, sobretudo partindo de alguns pressupostos que nos remetem à dimensão do trabalho, da construção da realidade social, da forma de produção e de reprodução da vida social, né, para que, então, possamos chegar à compreensão desses fenômenos na sua essência. E isso pautado, claro, no pensamento crítico e dialético inaugurado por Marx, que tem aí toda uma contribuição fundamental para todo esse processo de ruptura do serviço social com o conservadorismo e, logo, a construção do projeto, do que nós denominamos, né, comumente chamado como projeto ético-político. Um outro pressuposto fundamental é a questão do trabalho e da questão social como categorias centrais na formação e no trabalho profissional. E acho que não custa aqui, né, reiterar por quê. Porque a dimensão do trabalho é uma dimensão ontológica e é necessário, cada vez mais, compreender a profissão nessa dinâmica da produção e da reprodução da vida social, entendendo o trabalho do assistente social inscrito na divisão social do trabalho. E aí é um debate muito rico e muito caro para nós, que nos remete à questão do processo de trabalho, e que o serviço social está inserido em processos de trabalho coletivo. Então, entender qual a inserção, qual o papel, qual o momento que o serviço social, né, vive, mas dentro da dinâmica do trabalho coletivo, é primordial para nós, até mesmo para a gente não ficar sofrendo daquela síndrome, né, do patinho feio, como se as especificidades, as dificuldades, os desafios que estão colocados estivessem apenas no âmbito do serviço social e que não fosse parte de todo um conjunto histórico, de um processo, né, sobretudo, de organização da sociedade, pautada aí hoje nessa reconfiguração do mundo do trabalho diante da crise do capital. Um outro elemento e outro pressuposto fundamental diz respeito a um tensionamento que a Marilda disse que é um dos mais, um tensionamento central para nós entendermos, que é justamente essa dupla dimensão que a profissão tem, que, ao mesmo tempo que serve, né, como trabalhador assalariado, a dimensão das necessidades voltadas para o mercado de trabalho,
também tem um conjunto de prerrogativas, de atribuições e de competências profissionais construídas coletivamente na contramão disso, né? E de acordo, aí, no caso, com essa perspectiva do que a gente vem denominando de projeto ético-político. E, quando eu falo que nós estamos denominando, não quero diminuir a dimensão do projeto ético-político, mas para a gente também não criar, em torno deste debate, como se fosse algo abstrato, né, um instrumento, o projeto ético-político como um instrumento abstrato e apenas de um conjunto, né, valorativo do tipo ideal, mas sim de um processo de construção que envolve sujeitos, conjuntura, histórico, e que vem sendo construído pelo conjunto da nossa profissão. Eu trago aqui uma citação do Marx, que diz o seguinte: o apelo para que abandonem as ilusões a respeito da sua condição é o apelo para abandonarem uma condição que precisa de ilusões. A crítica colheu nas algemas as flores imaginárias, não para que o homem suporte as amarras sem cuidado ou conforto, mas para que lance fora as algemas e colha a flor viva. E essa frase eu trago porque nós, neste momento, precisamos fazer o enfrentamento de alguns debates para nós, que são extremamente caros, mas que, muitas vezes, na aparência do que vem sendo colocado nessa sociedade, há um certo discurso de um determinado consenso, e de um consenso que gera, muitas vezes, um silenciamento dos sujeitos, né? E a tentativa de camuflar um conjunto de contradições que estão presentes no nosso cotidiano, e um deles é, sobretudo, a dimensão de que a classe social, a classe trabalhadora, já não existe mais, e, portanto, temos lutas coletivas a partir de sujeitos que são diferentes e que precisam, portanto, dialogar. Uma tentativa de formação de um consenso, inclusive, em torno da relação capital-trabalho, que para nós é muito cara. Então, nós deixamos de ser trabalhadores, de ser empregados para ser associados, né? Colaboradores. E esta ideologia ela tem servido a quem? Essa frase, acho que traz essa problematização e nos coloca diante da possibilidade de realizar um debate franco, mas um debate respeitável dentro de uma perspectiva de uma solidariedade que não é essa solidariedade piegas que tem sido colocada aí fora, né, de uma solidariedade que camufla os interesses de classe, camufla os diferentes conflitos e tenta nos colocar numa dimensão de que somos todos associados e que fazemos parte de um mesmo projeto, né? Ou seja, quem bate por ela tem o mesmo projeto de quem vai para as ruas e reivindica, por exemplo, a quebra do PL 4330. Não estamos falando do mesmo lugar. E acho que essa frase do Marx nos traz essa possibilidade desse diálogo que precisa estar presente quando falamos também de aspectos específicos da nossa profissão e da nossa formação profissional. Então, diante disso, eu peço licença e me sinto mais à vontade, né, para, então, tratarmos de questões que estão no âmbito dessa totalidade histórica, mas que incide diretamente sobre nós, enquanto sujeitos coletivos, e também como sujeitos individuais, que cada vez mais precisamos nos posicionar diante dessa realidade. Não é novidade para nós o contexto, então, de mundialização do capital na era das finanças. Gente, eu não estou muito professorinha ou palestrante aqui atrás, eu confesso a vocês que eu estou até suando as mãos, né? Acho que é mais por conta da posição aqui, de não conseguir olhar muito diretamente para vocês, mas está tranquilo? Coisa de professor, viu, gente? Se está tranquilo, é terrível. E aí, voltando aqui para a nossa exposição, então, já que né, eu vou tentar aqui seguir esse roteiro, até mesmo para tentar cumprir o tempo, e que a gente fique à disposição para o debate, tá? Então, o contexto de mundialização do capital na era das finanças inaugura este contexto que nós vivenciamos hoje
e que traz profundas mudanças, né, na órbita tanto das políticas públicas, em suas conhecidas diretrizes, hoje já conhecidas diretrizes de focalização, descentralização, desfinanciamento e regressão do legado dos direitos do trabalho. Isso nós sabemos que é um processo que começa, né, com a crise do final dos anos 60, dos chamados 30 anos gloriosos, aí, da fase expansiva do capital, e que, desde então, todas essas crises que alguns disseram aí que era marolinha, né? Alguns governantes disseram que era uma marolinha, que não chegaria. Essas crises todas são crises cíclicas, são crises que são inerentes ao processo de produção capitalista, mas que, nesta fase, segundo alguns teóricos, alguns economistas, sobretudo, como Chenez e outros, o próprio Mandel, nos mostra claramente que esta crise é decorrente, assim, né, a partir do pensamento marxista, do pensamento marxiano, que essa crise ela é inerente ao processo de produção capitalista e que esta, em especial, que nós estamos vivendo, com diferentes faces e momentos de agravamento e de maior tensionamento, ela é chamada de uma crise duradoura, uma crise estrutural do capital que chega à era das finanças. Eu não vou me adentrar neste tema, porque ele é bastante complexo e nosso objeto, a gente precisa chegar na formação profissional, mas é importante dizer que, diante de crises, o capital ele tenta se reorganizar automaticamente, se reestruturar rapidamente para a manutenção da sua taxa de lucros e, com isso, ter, né, uma maior obtenção de mais-valia a partir da produtividade do trabalho. Acho que isso é importante para a gente entender que não são crises pontuais, né? Não foi a crise do mercado imobiliário lá dos Estados Unidos de 2008, não foi a crise asiática mais anteriormente, não está sendo a marolinha que não chegou, que está chegando agora. Mas todos esses movimentos são abalos sísmicos deste processo de um capital que não consegue se reorganizar e se reestruturar, até mesmo porque sua base hoje, que é a produção, né, sofre aí uma quebra, sobretudo, né, na dimensão de que se aproxima cada vez mais de uma feição de um capital fictício, de um capital gerado de forma especulatória no âmbito das finanças. E isso traz um redimensionamento das requisições dirigidas aos assistentes sociais, é claro, né, ao mundo do trabalho como um todo, e, como eu já disse antes, muito relaciona-se diretamente à nossa profissão, numa dupla dimensão, como diz a Marilda. Porque, primeiro, nós somos trabalhadores assalariados, portanto, né, estamos nesse mesmo pacote, nesse mesmo barco, e, numa outra dimensão, porque nós atendemos as diferentes expressões da questão social, que certamente acomete de forma muito mais violenta quem? A classe trabalhadora, que são, né, chamados dos nossos usuários. Então, essas respostas, né, do Estado e da sociedade, de um modo geral, à crise do capital, elas vão incidir diretamente, tanto na formação quanto no nosso exercício, porque afetam radicalmente as condições de vida e de trabalho da classe trabalhadora, de um modo geral, e o conjunto das políticas públicas, né, dos distintos segmentos profissionais. E de trabalhadores, que seria para o atendimento dessas demandas. Os impactos das crises, né, e aí, nesse sentido, é da crise estrutural, mas dessas sucessivas, né, crises que podem ser ditas como menores, mas que são aspectos de uma mesma crise, apresentam-se diferenciados para os trabalhadores e para os capitalistas. Para os capitalistas, trata-se do seu poder ameaçado, e, para os trabalhadores, uma submissão intensificada. E aí, isso tudo entendido, então, nessa dinâmica sempre de crise e reestruturação. Lembrando que, no Brasil, nós ainda temos um traço que é da dimensão do desenvolvimento capitalista de uma forma desigual e combinada, ou seja, há um agravamento ainda e uma intensificação ainda maior de processos de superexploração do trabalho. Como se não bastasse, né, já os efeitos deletérios para a classe em qualquer espaço. Aqui no Brasil ainda temos esse conjunto de características econômicas, né, dependentes de um capitalismo
do grande capital mundial, e ainda com aspectos e traços políticos que o Florestan vai dizer que é sempre esse processo de uma heteronomia, ou seja, para tentar falar mais simples, né, essa lógica de um poder que se estabelece de cima para baixo, no qual as classes sociais, principalmente aquelas mais subalternizadas, não conseguem se organizar efetivamente para fazer o enfrentamento, e ainda, né, encontra uma burguesia local ou uma burguesia nacional extremamente arraigada a valores ainda do período da colônia. Então, ainda uma série de privilégios, de práticas voltadas ainda para a manutenção desse poder, fazem ainda, põem a cereja no nosso bolo, aí que já é bastante complicado. Passando rapidamente diante desse processo de crise, essa crise dos anos 70 traz para nós um movimento bastante discutido no serviço social, que traz a dimensão do neoliberalismo, e que esses movimentos combinados e historicamente aí, organizados, estruturados, passa para responder a essa crise de uma forma mais imediata, a uma tentativa de reestruturação dos capitais, com uma íntima relação do capital industrial e financeiro, que já vem ocorrendo, né, isso já vem ocorrendo já há algum tempo, mas a formação desses grandes grupos e grandes grupos empresariais que passam a ocupar diferentes esferas da vida e diferentes, inclusive, espaços da vida social, mas também esses grupos eles procuram se organizar nas diferentes funções e diferentes modos de produção. Então, hoje, por exemplo, grupos empresariais investem pesado na educação. Há um processo de mundialização, de internacionalização, de um modelo, inclusive, educacional, onde esses grupos passam a investir num conjunto de setores que antes não eram interessantes para o capital e que agora passam a ser na era dos serviços, né? Então, a educação, a saúde passam por esses processos de uma forma mais intensiva. As transformações do mundo do trabalho, algumas características a gente conhece bem, infelizmente, né, que é a precarização, a terceirização. Esse debate da terceirização ele vem num momento oportuno, porque justamente o que se quer fazer é o desmonte, é a legitimação do que já vem ocorrendo para nós no campo da política social, como, por exemplo, na assistência social e na saúde, com as organizações sociais e as ONGs, que são chamadas de prestadoras de serviço e que acabam por executar essas políticas sociais que são do âmbito do Estado, e, com isso, com uma série de contratações temporárias, por pregão, por menor preço. Isso tudo vocês vivenciam cotidianamente, e certamente deve ter muitos profissionais que atuam, inclusive, nesses serviços e nessas ONGs. Tem? Tem aqui? Ah, claro, né? Infelizmente. Então, acaba sendo um traço, né, bastante constitutivo aí desse contexto. A outra é a reconfiguração do aparato estatal e das ideologias práticas que vão imprimir um novo contorno a essa sociabilidade, ou seja, uma dimensão de universalidade cada vez vai ficando mais distante, democratização, são palavras que são quase estranhas ou são, né, travestidas de outras, como vulnerabilidade social, né? Todo mundo quer discutir o território, mas ninguém quer discutir a produção do espaço, como que esse território ele é produzido, substituindo, né, a questão aí do familismo, voltando para abordagens cada vez mais que trazem uma dimensão ideológica dos indivíduos e não dos sujeitos coletivos. Então, as abordagens cada vez mais voltadas para o âmbito dos sujeitos individuais, os responsabilizando pela sua própria condição. Este é um pouco desse cenário. As implicações disso, né, na organização política dos trabalhadores. Esse cenário no qual convive a acumulação e concentração da riqueza com a ampliação do quê? Desemprego, precarização do trabalho, agravamento da pobreza.
Há um processo de empobrecimento da classe trabalhadora como um todo nos últimos anos, né? O arroxo salarial, e eu tenho falado, parece que é brincadeira, mas não é brincadeira, não, é tragédia mesmo. Você vai nos supermercados e começa a ter taquicardia de manhã. Você vai botando na lista e vai pensando, boto, tiro e boto, o que fica, o que sai, né? A maioria dos nossos, da nossa realidade familiar, de convivência, os nossos estudantes, que aí eu vou falar do lugar que eu estou, né, que é uma universidade pública lá em Vitória, você vê cotidianamente nossos estudantes escolhendo entre o almoço, a xeroquinha e a passagem. E é comum o estudante chegar, professor, eu não vim na escola porque eu não tinha dinheiro da passagem para vir para a faculdade. Né? E não é caô, como diz o povo, não é caô, é fato. E isso para uma camada tida como média. Que classe é essa, né, gente? Acho que o Antônio está sendo muito feliz problematizando que classe é essa que é chamada de classe média no Brasil, que quem ganha mais de 3 salários mínimos, tem meia dúzia de televisão financiada, de computador financiado, se o nome está no SPC Serasa, não interessa, né? Mas tem, virou classe média. Então, acho que é importante a gente questionar esse padrão de uma política extremamente ofensiva por parte do mercado de créditos, e, ao mesmo tempo, né, de uma certa naturalização de determinados processos que vão se perdendo de vista, como a questão do direito. Tudo é mercadoria. Se você não tem plano de saúde, você é louco, não tem plano de saúde? Está querendo morrer na fila do SUS? Né? Mais ou menos assim. E esse processo de naturalização é algo extremamente preocupante. Esse processo, então, é claro que traz aí para nós como um elemento um certo comprometimento desse potencial político organizativo. As pessoas têm que correr mais atrás, e, com isso, né, até mesmo por conta de uma ameaça dessa expansão dessa superpopulação relativa, ou do chamado exército de reserva, faz com que há uma ameaça muito grande no âmbito, né, dos trabalhadores, da vida dos trabalhadores. E, no caso do serviço social, uma criação de um exército assistencial de reserva, que a Marilda vem chamando a nossa atenção, e hoje é um fato, né, com a proliferação, sobretudo, de uma política social no Brasil, desde o governo Fernando Henrique, mas que se expande no governo Lula e Dilma, é uma característica de um processo de assistencialização, como advertiu a Beth Mota já lá em 1995, e que isso vem se acirrando e se comprovando no nosso cotidiano, né? As tendências que vão operar no campo da profissão, eu já disse todas elas, então eu vou passar bem rápido para chegar, então, no âmbito da formação, mas que é importante ressaltar, né, professor Rodrigo, a dimensão do combate à pobreza se operando como uma política específica, né, e que hoje absorve boa parte do fundo público, né, no campo da chamada Seguridade Social, ou seja, é um âmbito cada vez mais reduzido. Aquilo que a gente entendeu no serviço social como Seguridade Ampliada, lá na Carta de Maceió, cada vez mais, né, fica mais no âmbito da política social brasileira, se restringe ainda mais a política, sobretudo no âmbito da transferência de renda. Tá? A baixa qualidade dos serviços públicos, ações focalizadas, onde a pobreza é tratada como algo emergencial e a redução de recursos para o atendimento cada dia mais voltado para este público, né? Um outro movimento que a gente precisa estar atento também é esse processo de criminalização dos pobres. As UPPs do Rio de Janeiro são, acho que, um grande exemplo disso, assim como os processos de higienização das cidades com internação compulsória, uma série de medidas agora tentando fazer a redução da maioridade penal, da idade penal, que, na verdade, não significa redução da idade penal, significa redução da dimensão de proteção à criança e adolescente, porque reduzir a idade penal é reduzir o horizonte de quem é protegido, qual é o sujeito protegido, e eu acho que isso pode entrar como elemento para o nosso debate, porque a Carla está quase querendo me avisar, de 10 minutos, esse processo de militarização e de judicialização da vida, que é algo concreto.
né? Às vezes a gente fica trabalhando no âmbito do conceito, de forma abstrata, e não consegue chegar aqui. Mas a militarização da vida é exatamente isso, né? É pensar que tem lugares que tem toque de recolher. Antes era pelo tráfico, agora é pela polícia. É pensar que a polícia pode julgar e executar, inclusive pena de morte, num país que diz que não tem pena de morte, né? É cercear as manifestações de movimentos sociais num país que se diz democrático. Então, todas essas contradições elas estão presentes, precisam ser explicitadas nesse processo de defesa das políticas sociais. Isso, gente, é claro que vai rebater aonde? Na formação profissional, de uma forma direta, né? Sobretudo quando a gente entende que todo este processo de regressão dos direitos está relacionado a um movimento de contra-reforma do ensino superior. A contra-reforma do ensino superior traz para nós alguns desafios. Então, a gente precisa entender o significado dessa expansão desmensurada, que não é só no serviço social. É a educação como uma mercadoria e que passa a ser ofertada para uma juventude que, efetivamente, é cobrada para que tenha certificação, mas que não vai conseguir trabalho. Mas, como eu tenho que responsabilizar o indivíduo, eu tenho que transferir para ele a responsabilidade de ter um diploma para poder ou não disputar. Então, já parte do pressuposto negativo, do não tem. Se quiser ter, talvez se. A luta, então, né, das bases do serviço social, para nós, discutir esse debate, ela tem como um aspecto central a defesa do nosso projeto de formação profissional e, consequentemente, do projeto ético-político, que forma, né, a formação é um dos tripés de materialização deste projeto. O contexto dessa contrarreforma traz para nós essa reflexão que a educação passa a ser um nicho de valorização de esfera não mercantil, no bojo de políticas neoliberais, junto com a Previdência, a saúde. É uma via de acesso a setores privados ao fundo público. Boa parte da proliferação que nós temos hoje do setor empresarial na educação são financiadas com recursos do BNDES, de fundações, ou seja, é fundo público e, mais recentemente, né, via os recursos de ProUni, de acesso ao crédito, né, que mantém essa engrenagem funcionando. Por isso, na profissão, a gente vem discutindo isso como um canto da sereia, esse processo que aparenta ter uma face da democratização, mas que, de fato, acaba por reproduzir os interesses mais estritos e vorazes do capital. Não é à toa que nós estamos travando, já há alguns anos, uma luta contra a precarização do ensino de um modo geral, e que tem uma forte face, né, deste processo de precarização, a dimensão da educação à distância, ou do ensino à distância, melhor dizendo, já que a gente precisa distinguir o que é educação do que é ensino e formação. E, com isso, aí, depois a gente pode trazer para o debate a dimensão, sobretudo, da incompatibilidade entre o EAD e a graduação em serviço social, no qual o conjunto Cefes-CREA, junto com a ABEPS e a Enesso, já lançou agora o segundo volume da nossa brochura para problematizar isso e trazer essa discussão para o âmbito da defesa do direito à educação. É isso que está em jogo para nós. O objetivo, então, do ensino superior, e aí entrando na questão do que nós temos, né, como horizonte da qualidade da formação profissional, esse é o nosso espelho, né, que a função da universidade ela é produzir e socializar conhecimento útil à sociedade. Então, a educação ela precisa ser vista, e aqui a gente já começa a distinguir esses projetos, que a educação tem que ser vista como uma possibilidade de uma formação transformadora, dentro das contradições existentes nos processos educativos. Portanto, a educação ela precisa ser vista como um espaço para o exercício da praxis desses sujeitos históricos, de diferentes raças, né, ou etnias, melhor dizendo, gênero, no nosso caso do serviço social, a questão das mulheres como perfil predominante, e que vem, né, ao encontro, o nosso debate de formação vem de encontro, ou seja, confronta-se diretamente com o modelo de educação que está colocado, preconizado
pelo MEC, direcionado para o atendimento de metas do Banco Mundial. Acho que só para a gente dialogar um pouco, é importante ressaltar aqui, eu sei que meu tempo está quase lá, mas é importante dialogar que, no projeto do Banco Mundial, a expansão do ensino superior é uma das estratégias para a superação das desigualdades. Note bem, desigualdades sociais, né? Não é a superação do estado de coisas, né, ou desse sistema que gera as desigualdades. E é lógico, vindo do Banco Mundial não podia ser outra coisa. E qual é o perfil? Cursos para os países, né, de capitalismo dependente, voltados para aplicação de conhecimentos, ou seja, quase cursos técnicos ou tecnólogos, para aplicação de conhecimentos. E qual é o público principal para a superação da pobreza? Mulheres, jovens tidos como vulneráveis, ok? Este é o perfil expansionista que o Banco Mundial quer para os países, né, de capitalismo dependente. E, por isso, então, qual é a finalidade do nosso debate da profissão e pensar qual o projeto de profissão que nós temos? É o que está sendo reafirmado desde a década de 80 no serviço social. Queria chamar a atenção de vocês que tem um texto da professora Ivanete, de 1996, que lá ela já chamava a atenção para todo esse processo de precarização do ensino, ainda no advento de aprovação da LDB. Então, como muitas vezes nós somos acusados no conjunto e nas entidades, que nós estamos tentando atacar um conjunto de sujeitos que não são sujeitos que são trabalhadores como nós, né? Assim como nós defendemos que o usuário do Bolsa Família não tem uma política pobre, né? Nós defendemos também que os jovens do Brasil tenham acesso à educação de qualidade. É na mesma direção. Então, sendo assim, lá na década de 90, a professora Ivanete já chamava a atenção para os aspectos que a LDB já estava perdendo em relação a um processo que já se anunciava ali de um empresariamento, porque a privatização do ensino superior, infelizmente, é um traço daqui do Brasil, mas do processo de empresariamento que já começava a ter disputa de um perfil profissional e de formação acadêmica que não traz alguns pressupostos que, para nós, são importantes, que eu vou chegar aqui neles agora, porque, senão, eu não consigo chegar ao final da minha reflexão, né, e principalmente do tema proposto. Então, para nós, fazer esse debate é desmistificar o canto da sereia, a falsa democratização, né, que existe no ensino superior, e alertar a sociedade e as instâncias sobre esses pactos que vêm sendo feitos, né, na verdade, para ampliação da esfera de lucro do capital, responsabilizando aí os indivíduos e comprometendo aí a própria dimensão do que é ensino superior. Aqui eu trago um quadro bem rápido, mas só para a gente ter uma ideia, nós estamos num contingente de aproximadamente 150 mil profissionais. Toda vez que eu falo isso, eu fico assustada, sabe, Rodrigo, Felipe, Carlos, todos vocês. Por quê, gente? É medo de reserva de mercado? Não. É porque, efetivamente, nós estamos tendo uma mudança no perfil profissional, como a professora Larissa Damer vem advertindo nos seus estudos. E, enquanto a BEPS, tem dia que a gente nem dorme, tem que tomar Rivotril, né? Porque são 75 mil, aproximadamente, em formação, sendo que boa parte desses estão nesta modalidade de ensino à distância, onde nós podemos dialogar no debate sobre quais são as implicações, e vocês já conhecem bastante. Então, as diretrizes curriculares, para nós, é o grande parâmetro do que a gente entende de uma formação de qualidade, que é a pergunta desse seminário, que é a pergunta dessa mesa, principalmente. A formação, para nós, gente, é parte desse projeto ético-político. Quero dizer a vocês que esse legado da profissão crítica, interventiva, que tem um perfil e que hoje pode ter um código de ética com atribuições e competências que nos tira daquele lugar de mero executor terminal de política social, como Zé Paulo advertiu lá atrás, é justamente esse perfil crítico. O perfil subalterno e subalternizado da nossa profissão nos levava às damas de caridade. O perfil crítico, formativo, de um profissional que questiona, mas que propõe, que é capaz de atuar
não só na execução, mas na gestão, na formulação, no acompanhamento das políticas públicas. E não só das políticas públicas, mas de outros movimentos da própria sociedade para as respostas a essa questão social, para além da sua imediaticidade, isso foi conquistado a duras penas. E é fruto deste novo perfil profissional que está sendo destruído com este processo de formação aligerada, com este processo de mercantilização, onde muitas vezes a gente é obrigado a ouvir que é possível o processo de supervisão de estágio de 1.500 estudantes por meio de novas tecnologias. Ou seja, ninguém leva um médico, um filho no médico, né? Até mesmo porque a medicina nem tem esse tipo de processo de formação, mas qualquer um de nós questionaria isso. E quando é da nossa profissão, quando é para o social, e aí a gente cai naquele velho chavão, né? Para quem é, qualquer coisa serve. Não. Para nós, isso é muito caro. Nosso usuário, parte constitutiva, nós somos parte constitutiva desta classe também. Nós estamos nos tornando usuários, inclusive, muitas vezes, pela condição de empobrecimento, pela condição avassaladora que a conjuntura tem imprimido para nós. Então, nosso movimento ele é contrário, sim, né, a esse estado de coisas, e, por isso, a nossa profissão, enquanto projeto de formação profissional, traz a importância de imprimir a direção social às nossas ações profissionais, para além do que está colocado no âmbito dessas políticas neoliberais, né, ou social-liberal, como diz o professor Castelo Branco. As dimensões investigativa e interventiva também, né, traz para nós a necessidade, e aí eu sei que deu meu tempo, mas eu queria ressaltar aqui 3 aspectos dessa dimensão da formação profissional voltada para um perfil capaz de articular a dimensão teórico-metodológica, que traz a questão do rigor teórico para a compreensão e desvelamento dessa realidade, a dimensão ético-política, que é a dimensão do nosso compromisso profissional, né, com um projeto societário construído, né, contrariamente ao que está colocado aí dentro do sistema capitalista e desta forma, né, opressora e de dominação da classe pela classe, do homem pelo homem, melhor dizendo, a dimensão técnico-operativa, que é o do nosso fazer profissional. Isso não é qualquer formação que dá conta. Dar conta desse exercício profissional que tem essas 3 dimensões também não é uma tarefa simples, né? Por isso, as diretrizes curriculares trazem a dimensão de reforçar a dimensão da articulação entre ensino, pesquisa e extensão, de um currículo que dê conta de entender aspectos dessa totalidade, da realidade brasileira e da intervenção profissional, com alguns princípios para nós que são muito caros, né, da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, da articulação da universidade com a sociedade, da articulação sobre o estágio, que é um aspecto fundamental para nós, né? O estágio vai ser debatido à tarde, mas eu quero chamar a atenção aqui, não é à toa que ele está nas diretrizes curriculares, como um elemento central e obrigatório na integralização da formação dos assistentes sociais. Então, o reconhecimento do estudante também como sujeito ativo e a importância das nossas entidades e, sobretudo, da ENESO, né, da organização dos estudantes nesse processo, o rigoroso trato teórico e metodológico histórico dessa realidade social tão dura e que é pautada, sobretudo, no pensamento social crítico, tanto brasileiro quanto da teoria social crítica. Então, nosso objetivo da formação no serviço social é preparar quadros profissionais capazes, notem bem, de responder às exigências desse projeto profissional, né? É de manter ou de resistir a este lugar que os assistentes sociais, coletivamente, historicamente, vêm construindo, né? Isso é tarefa nossa, tarefa coletiva dos sujeitos, das entidades, e que as nossas entidades vêm a ferro e fogo tentando, né, resistir e construir estratégias para o seu enfrentamento. Aí, possibilitar esse engajamento futuro, do futuro profissional, né, na sua área de referência, a partir de um conjunto de conhecimentos científicos, de compreender essa realidade social, ao contrário do que muitos dizem, não é qualquer um que faz serviço social,
embora muitos dizem, qualquer um faz isso aí. Não é bem assim, né? Qualquer um reproduz uma visão idealizada, mal idealizada, ou até um resquício do passado do serviço social. Agora, fazer a intervenção do assistente social de acordo com esse projeto de formação não é tão simples quanto parece, né? E, com isso, a gente precisa, então, da recuperação crítica dessas estratégias da intervenção profissional. Ainda como objetivo da formação, a dimensão da investigação. E aí, gente, não é investigação e inquérito, como está colocando lá quem vai fazer visita do CAD único e dos programas sociais, não, por favor. É dimensão investigativa na questão da construção do conhecimento, da busca de conhecimento em torno da realidade. Tá? Então, isso tudo traz para nós possibilidades de uma produção de conhecimentos relevantes. Acho que vale ressaltar que a nossa categoria é uma das categorias que mais produz na área de política social propostas e análises consistentes e críticas. Não é à toa que Chico de Oliveira, que é um grande intelectual, lá na introdução do livro da Elaine Berg, do Capitalismo Tardio, traz aí um grande elogio à nossa profissão, né? Que, se não fossem os assistentes sociais, talvez o processo de democratização e de política social não teria o mesmo contorno que temos hoje. Isso nos leva a um perfil profissional que eu já mencionei, e eu vou passar por conta do tempo, mas que nos remete a esse perfil de um profissional crítico, propositivo, capaz de ir além das demandas mais imediatas colocadas pelas instituições de um modo geral, tá? De uma ação potencializada no sentido de entender as manifestações dessa questão social e, assim, procurar superar esse estado de coisas, tá? Que nos remete diretamente a uma dimensão de uma nova sociabilidade. E, com isso, eu termino a minha fala com uma problematização, né, de que meia formação não garante um direito. Acho que essa brochura, essa campanha, foi uma campanha importante, que trata da questão da supervisão direta, do estágio, mas eu queria dizer que vai para além disso. Na verdade, aqui é o reflexo de uma defesa da nossa profissão, nos aspectos que nós colocamos, né, e eu acho que distingue claramente qual é a formação, né, que é necessária para os assistentes sociais. E é nesse projeto que nós temos que nos engajar, né, independente do lugar que ocupamos, precário, não precário, independente do lugar da formação, hoje somos profissionais. E as bandeiras estão aí colocadas, mas não são bandeiras tiradas da cartola ou construídas por meia dúzia de sujeitos isolados. Pelo contrário, são bandeiras que se filiam e que se colocam cada vez mais atuais, necessárias, para que a gente possa superar esse estado de coisas nos quais nós estamos hoje vivenciando, né? Então, aqui eu fico à disposição para o debate, peço desculpas aí por ter passado uns minutinhos, mas que a gente pode continuar aí, com certeza o Felipe vai trazer novos elementos e continuar esse diálogo com vocês no debate. Muito obrigada.